Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do Eclesiastes de Salomão, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, verso 7 em diante. Nós ministramos neste texto semana passada. Colocamos o tema do nem sempre, né? E hoje nós vamos dar continuidade àquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Eclesiastes capítulo 9, verso 7 em diante. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 9, verso 7. Portanto, vá, coma com prazer sua comida e beba seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados. Vamos orar mais uma vez, queridos. Graças te damos, Senhor, por esta noite. Graças te damos por tudo que tem acontecido neste culto. É tudo para o louvor e a glória do teu nome. Nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha ministrar aos nossos corações mais uma vez. Tenha misericórdia de nós e fale conosco, querido, pois essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Semana passada começamos essa ministração fazendo uma pergunta. E a pergunta foi: às vezes eu me pergunto qual seria a vida ideal aqui na terra. Como seria a vida dos sonhos? E eu respondi que seria aquela que, orando, Deus respondesse a todas as nossas orações. Como seria extraordinário. Como seria maravilhoso se, orando, Deus respondesse a todas as nossas orações. Mas nem sempre é assim. Diga, nem sempre é assim. Porque você há de convir comigo que ouvir as nossas orações, Deus ouve. Mas nem sempre Ele as responde. Às vezes Deus deixa a gente em stand-by. Às vezes a música da vida está rolando e Deus nos deixa na pausa. Porque a bem da verdade é que se Ele respondesse a todas as nossas petições, nós dissemos isso semana passada, e dissesse sempre sim, tome, sim, receba, sai que é sua, e nunca dissesse não, com certeza teríamos o nosso caráter deformado. Mas como Deus conhece a nossa estrutura e sabe como somos, e quem somos, graças a Deus, porque Ele sempre nos ouve, mas nem sempre Ele nos responde. Diga para o seu irmão, nem sempre. Pois nos conhecendo bem como nos conhecemos, com o tempo, sabendo que todas as nossas orações são respondidas, como é bom se todas as nossas orações fossem respondidas. Aos poucos nós nos bestializaríamos, achando que temos todo o poder, e no momento das emoções afloradas, no momento da ira momentânea, sairíamos pedindo a Deus coisas que apenas o diabo pediria, como por exemplo: Senhor, mata meu chefe, na hora da raiva. Já pensou? Mata meu chefe, pum, ele morria. Senhor, mata o meu marido. Senhor, eu vi
Aquela mulher que eu sei que é casado com aquele homem, mas essa mulher é muito linda para estar com aquele homem. Senhor, mata minha mulher, eu quero aquele homem, aquela outra mulher. Bom, tem gente hoje pedindo homem também, homem pedindo homem. Ou então diria, mate meu pastor. Será que eu posso sair para casa mais cedo para assistir o Fantástico? Na hora do estouro nós diríamos, mata meu concorrente, mata o campeão da Série A do Brasileirão. Destrói o time, Senhor. Mas graças a Deus que Deus sempre nos ouve. Mas graças a Deus também que Deus nem sempre nos responde. Diga para o seu irmão, graças a Deus que nem sempre Deus nos responde. Esse foi o tema da ministração da semana passada. E eu fui abordado por uma irmã querida, uma irmã do coração, uma irmã que eu amo muito, que me fez uma pergunta interessante. Ela me abordou após a ministração e disse para mim, Pastor Anderson, o senhor ministrou que nem sempre a vida que idealizamos é a que vivemos, e que a vida é feita de altos e baixos, a vida é feita de derrotas e vitórias, de vitórias e derrotas. A vida é feita de crises e de triunfos, a vida é feita de tristezas e de alegrias. Mas me responde uma coisa, e aquele texto que o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, escreveu em Romanos capítulo 8, verso 37, que diz, mas em todas, ela disse assim para mim, em todas, ela disse assim para mim, mas em todas, você entendeu, pastor Anderson? Sim, estou entendendo, pode falar, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Você está me entendendo, pastor Anderson? Eu disse para ela, estou entendendo, irmã, mas continuo dizendo, nem sempre. Não, você não entendeu, pastor. Romanos capítulo 8, verso 37 diz, mas em todas, pastor, você não está entendendo? Nós somos mais do que vencedores. Todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Aí eu disse para ela assim, irmã, muito obrigado. Muito obrigado por sua pergunta. Agora, deixa eu lhe responder com muito temor e tremor na presença de Deus. Todo texto, minha irmã, fora do contexto, é um pretexto. Todo texto, fora de um contexto, ele é um pretexto. O contexto, quando Paulo, o apóstolo aos gentios, escreve aos fiéis cristãos em Roma, era este. Nero, o imperador de Roma naquela época, ele odiava cristãos. Ele queria destruir, exterminar da terra os cristãos. E Nero libera um edito que diz que todos aqueles que não negassem a Jesus Cristo publicamente, eles teriam que ser levados ao Coliseu Romano, às arenas de Roma. Deviam ser presos e levados acorrentados às arenas e ao Coliseu Romano, e ser convocado toda a cidade para o espetáculo da carnificina da morte dos cristãos. Então, os cristãos eram acorrentados, eles eram presos, aqueles que não negavam a Jesus publicamente mantinham-se fiéis a Jesus diante da morte, diante do imperador. Eles eram levados então com as suas famílias, anciãos, jovens, crianças, bebês de colos. Eles eram levados para o meio das arenas. Nero convocava e convidava todos os cidadãos de Roma, e Nero então ia para o seu camarote, onde tinha comidas e bebidas, e ele mandava então num determinado momento da festa, colocar os cristãos lá no meio da arena, e ele dizia, solta dos 4 cantos os leões ferozes, sem comer há 3 dias, há 4 dias, libera os leões. E os leões então saíam de lá, ferozes, sedentos por comidas. Eles eram soltos, e diante de um espetáculo, os leões devoravam os cristãos. Eles eram despedaçados pelos leões, e as multidões aplaudiam este espetáculo, essa carnificina. E é nessa hora, e é nesse momento, que Paulo escreve aos romanos dizendo, mas em todas estas coisas, mas em todas essas tribulações, diante da morte,
Vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nero dizia para ver os pedaços dos cristãos nas arenas de Roma, e quando ele chegava para ver os pedaços do que sobravam dos cristãos, em muitos semblantes estavam estampado um sorriso como de quem, mesmo diante da morte, tinha visto o Senhor se assentado num alto e sublime trono. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Então o imperador Nero vinha e dizia: perderam. E os céus diziam: mentira, ganharam. O imperador Nero dizia: tombaram. Os céus diziam: não tombaram, estão em pé diante do meu trono, cantando diante da minha glória. Bendito seja o nome do Senhor. Ser mais do que vencedor é estar no ringue da vida, lutando. Tem dia que você toma pancada e ameaça cair, e ameaça perder, vai ao chão, o juiz conta até 10, e na nona contagem, você se põe em pé novamente, porque o Senhor te sustenta, o Senhor te levanta, o Senhor te ampara, e é Ele que te faz mais do que vencedor. Sabe o que é ser mais que vencedor? É passando a luta que você está passando, e você vem fielmente à casa do Senhor. Você é mais do que vencedor. É sendo caluniado e você está aqui na casa do Senhor. É passando por provações e você está aqui na casa do Senhor. É o mundo te dizendo: desanime, afaste-se de Deus. Deus não faz nada por você. E você diz: eu sou mais do que vencedor, porque o Senhor me sustenta, o Senhor me levanta, o Senhor me ampara, o Senhor me guarda e o Senhor me abençoa. Bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. O texto que a irmã me deu, que nós somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8. Que texto extraordinário. A partir deste contexto, nós vamos ler esse texto aqui agora, mas você vai se imaginar Paulo escrevendo uma carta, que é a carta aos romanos, aos cristãos. Eles estão sendo mortos nas arenas, eles estão sendo dilacerados, eles estão sendo comidos pelos leões, eles são feitos à noite, porque não sei se você sabe, se você lê a história da igreja, o Nero mandava pegar alguns cristãos, enrolar em faixa, e à noite acendia os cristãos, botava fogo nos cristãos, e eles iluminavam as arenas. E é neste contexto de morte, é neste contexto de destruição, que Paulo escreve a carta aos romanos, que vocês são mais do que vencedores. Aguentar o que você tem aguentado e permanecer firme mediante a tudo que você tem passado, você já é mais do que vencedor. Romanos capítulo 8, verso 18 em diante diz assim. Imagine o contexto que eu acabei de dizer da história, e Paulo escrevendo: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que um dia o Rio Doce vai ser restaurado. Deus vai fazer da terra novos céus e nova terra. Pessoal, que coisa linda. Não dá agonia de você ver aqueles peixes naquela lama agonizando, um cavalo com aquela lama que desceu lá em Mariana, o cavalo agonizando, buscando respirar. Não dá agonia de ver aquilo não mexe com a gente. Deus vai restaurar isso. Verso 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora. Deixa eu te fazer uma pergunta.
A natureza não tem gemido, irmãos. Isso é bíblico. Como que em dores de parto, primeiros dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não tem momentos na sua oração que você não consegue orar? Às vezes minha esposa fala para mim: o que você tem? Não consigo nem explicar o que eu tenho, mas eu tenho. E nessas horas eu falo para Deus: Deus, eu não estou conseguindo nem te explicar o que eu estou passando, mas eu te peço que tu venhas interpretar a minha dor e o meu gemido. Guarda isso no seu coração. Deus está vendo as suas lágrimas, Deus está vendo a tua dor. E às vezes para você explicar para alguém a coisa pode até complicar, mas Deus manda o seu Espírito para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Agora você imagine os nossos irmãos cristãos da igreja primitiva sendo mortos nas arenas e ele dizendo: fiquem firmes. Na hora que o leão começar a despedaçar os filhos de vocês e comer a vossa perna, o vosso braço, o vosso rosto, fiquem firmes, porque é o Espírito de Deus que habita em vocês. Ele intercede junto ao Pai por vocês. Bendito seja o nome do Senhor por esta viva esperança. Verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Diga: em todas as coisas. Diga: até no nem sempre. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que o amam. Isso não vai terminar mal, vai terminar bem, porque Deus se prepara e age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte de vez em quando. Quantos dias, irmãos? Todos os dias. Essa é que é a verdade. Você nasceu, já está caminhando para morrer. Pode observar, você não tinha rugas, já tem. Você tinha muito cabelo, agora está caindo. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou.
pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem criaturas, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Paulo estava dizendo é o seguinte: os leões vão despedaçar vocês, mas ainda que ele despedace vocês, nada, absolutamente nada, vai separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a morte bater a sua porta, você estará em pé diante do trono e do Cordeiro, reinando com o Senhor para todo sempre. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Volte lá para Eclesiastes capítulo 9. Porque semana passada nós dissemos que nem sempre os velozes vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. E os instruídos nem sempre têm prestígio. Então nós falamos sobre isso nem sempre. Só que a Bíblia, no contexto desse texto, Salomão dá umas ordens para os homens que fossem ler as Sagradas Escrituras. Ele dá: se nem sempre os velozes vencem, os fortes triunfam, os sábios têm comida. Ele fala assim: nem sempre essas coisas acontecem com os seres humanos. Tem algumas coisas que tem sempre que acontecer. Se ao passo que Deus nem sempre responde às nossas orações, daqui para lá, a partir de nós, tem coisas que sempre precisam acontecer. Diga assim: no nem sempre, tem coisas que sempre precisam acontecer. Diga assim: no nem sempre, apesar de Deus nem sempre responder às nossas orações, tem coisas que sempre precisam acontecer. Diga para o seu irmão: tem coisas que sempre precisam acontecer. Bom, o verso 7 diz aí: portanto, vá. Essa é uma ordem de Deus e é uma ordem pessoal, está no imperativo. Não é se puder, vá. Está dizendo, portanto, vá. É pessoal, é particular, é para você. Portanto, vá. Pois tem coisas que nem sempre é Deus que tem que resolver. Tem tribulação que quem precisa desatribular é você. Tem enroscadas que você entrou, que não é Deus que tem que te tirar. Tem enroscadas que você entrou, que é você que tem que se desenrolar. Em outras palavras, o sábio Salomão está dizendo o seguinte: você entrou nessa tribulação, desatribule-se. Porque você tem a responsabilidade de fazer com que as coisas vá bem na sua vida. E pare de andar dizendo que Deus nunca faz, porque Ele sempre quis fazer, mas você nunca quis obedecer. Pare de dizer que é o diabo sempre, porque tem coisas que você aprendeu com o diabo e faz o que o diabo deveria fazer, mas você aprendeu a fazer. Porque tem coisas que nem sempre é Deus que tem que resolver, e tem coisas que nem sempre é o diabo que está atazanando. Tem coisas que para melhorar na sua vida depende de você e exclusivamente de você. Por exemplo, você causou, descause você agora. Você falou demais, falou que não deveria ter falado, agora vá você consertar o que você falou. Não diga para Deus, vai lá Senhor e conserta. Deus está dizendo, não, é você. Saiu da tua boca, é você. Saiu do teu coração, é você. Senhor, eu falei para minha mulher que ela não sabe cozinhar. Eu falei para ela que eu não aguento mais o arroz queimar todo dia. Senhor, eu machuquei o coração dela. Manda um anjo lá, Senhor, o anjo do conserto. Inclina o coração dela,
para que ela venha me procurar. Deus está dizendo, não vou fazer nada disso, é você que tem que fazer. Você que liberou a palavra, foi você que não vigiou no que falou, agora você tem que resolver, porque na medida em que você se posicionar e assumir aquilo que não é de Deus e não é do diabo, mas é de você, aí eu vou te abençoar. Você pisou em alguém? Peça perdão. Você explodiu com todos os que estavam ao seu lado? Peça perdão a todos que estavam do seu lado. Você é soberbo, é orgulhoso, não adianta pedir para Deus, Deus conserta. Deus está dizendo, se humilhe, você. Pastor, meu casamento está uma porcaria. Então deixa eu te dar um conselho, deixa você de ser porco. Responda aos ataques que você tem recebido com graça, com amor. Se humilhe, vá atrás, peça perdão, mande flores. Não é coroa não de flores, é flores. Falou besteira, chama com quem você falou besteira. Chega aqui, irmão, falei mal de você, falei que você é careca, Denilson. Falei para os outros, é verdade, mas não devia ter falado. Falei que o Cláudio é chato, é verdade, mas não devia ter falado. Senhor, visita o coração do Cláudio para que ele me perdoe. Tá, eu vou visitar o coração dele, mas vai lá você, que falou mal dele, e peça perdão você. Seja homem, seja sujeito homem, seja sujeito mulher. Além de ser homem e mulher de Deus, seja homem e mulher. Assuma o que você faz nos bastidores, na calada da noite, e seja crente, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, porque Deus está se cansando das papagaiadas dos crentes na igreja evangélica. Pastor, minha saúde só piora. Onde está Deus? Aí Deus está dizendo, para de pegar a picanha, de chupar a gordura até o tutano, porque aí sua saúde vai ficar ruim. Pastor, eu oro e a minha glicemia só sobe. Mas o que você comeu hoje? Pudim de leite condensado. Isso não é de Deus. Quer dizer, é de Deus, mas não é de Deus. Coma pudim, mas não tanto. Pastor, o meu colesterol está ruim. O que você almoçou durante a semana? McDonald's. E na terça, Bob's. E na quarta, Burger King. E na sexta, omelete com bacon. E aí que eu estou mal e Deus não age. E Deus está dizendo, não vou agir, porque a responsabilidade é tua. Não, pastor, é que depois se eu chegar aos 200 quilos, eu já tenho um médico na minha cabeça que vai ser usado para fazer a cirurgia bariátrica e Deus vai ser glorificado. Há uns tempos atrás eu fui diagnosticado com diabetes. Eu disse para o médico, tá, diabetes, e daí? Não, e daí que agora não é só vitória, agora como isso aqui, ó. Fica como assim? Salada, pepino, alface, repolho, espinafre. Ah, Senhor, sou mais que vencedor, Pai. Filho, você só está recebendo aquilo que você semeou a vida toda. Você amanhecia, e eu estou falando algo que eu fui ministrado, tá, irmão? Mas se servir para você, receba também, em nome de Jesus. E eu saí com aquela lista triste, abatido do hospital. Eu falei, poxa, Senhor, eu sou teu servo. Eu sou teu escolhido, Senhor. Eu sou teu ungido, Pai. Como assim, diabetes? Quer dizer, diabetes, Pai. Sou teu servo, diabetes, não aceito isso, Senhor, eu declaro. O Senhor disse, meu filho, você lembra quantos pãezinhos você comia de manhã? Ao invés de colocar manteiga, você colocava leite condensado, aí você pegava e mordia os teus 2, 3 pãezinhos, e aí quando
pulava um pedaço da leite moça no prato, você pegava o resto do teu pão, enxugava, e só faltava lamber, meu filho. Você lembra disso? Sim, Senhor, eu lembro disso, mas o sangue de Jesus tem poder, né, Pai? Você lembra na hora do almoço, que ao invés de você comer salada, bife, um ovo, sem exageros, e você comer com equilíbrio, você comia feito um esfomeado, e preferia sempre, quando os teus amiguinhos no trabalho preferiam comer arroz, feijão e salada, você dizia, deixa de ser chato, e ia lá e comprava McDonald's, e McDonald's, e McDonald's. Lembra, pai, lembra disso aí? Então, meu filho, não é o diabo não. Não sou eu que não estou te respondendo não. Deus não vai falar isso, Deus não fala isso, mas se Deus falasse, ele diga assim, toma vergonha na sua cara, vai se cuidar. Senhor, cada dia que passa eu engordo, Senhor, segura isso. Deus fala, fecha a boca, né? Come coisa boa. Pastor Anderson, que isso tem a ver conosco aqui nessa noite? Tem a ver o seguinte, que a gente faz as coisas do jeito que a gente acha que deve ser feito, não dá ouvido aos médicos, porque Deus usa a medicina também. Aí depois a gente quer jogar nas costas do diabo, ou sobretudo nas costas de Deus. Deus, onde está o Senhor? Quando eu comia aqueles 3 pães de manhã, com leite condensado. Onde está o Senhor, Pai? Por que o Senhor não criou um bloqueio no meu pâncreas, Pai? Na hora que eu chupava aquele leite condensado, feito um dependente químico. Que se tirasse sangue no outro dia, em vez de sair sangue, sairia leite condensado. Onde está o Senhor? O Senhor está dizendo, eu estou no meu trono, reinando soberanamente, governando a terra, te amando, a minha graça é sobre a tua vida, mas tem coisas que você precisa assumir e tomar um posicionamento. O médico disse para mim, vai correr todo dia. Vai correr, né? Vai correr todo dia, mas correr, né? Então você gosta de maratona, vai correr São Silvestre. Faz algum exercício, faz alguma coisa para melhorar a tua cabeça, o teu estômago, o teu corpo, vai melhorar a tua qualidade de vida. Faz isso, eu tiro o comprimido do colesterol, eu vou tirando do diabetes, eu vou tirando, mas na medida que você se exercita. Mas a gente quer, irmão. Bate uma preguiça. Bate um nhaca, né? Faz um chiclete embaixo da cadeira, grudado, que um negócio não vai. A gente diz, Senhor, vai por mim, Senhor. Senhor, corre lá 10 voltas por mim, Deus. E derrama testosterona, é isso, Rose? Isso. Que eu sinta o alívio, ó Deus, na oração, Senhor. Quando eu estiver orando, é como se estivesse correndo, está entendendo, Senhor? O Senhor está dizendo, não estou entendendo não vou fazer nada disso não. Levanta, vai correr você, vai para a batalha você, vai para a esteira, vai para qualquer lugar. Mas se movimente, ande. Deus disse assim, aqui no texto sagrado, portanto, vá. É uma ordem de Deus, esse vai para você. Esse vai para mim, esse vai para nós. Deus quer nos abençoar? Quer, mas Ele também quer um posicionamento nosso, físico, espiritual, emocional, familiar. Ele quer restaurar o teu casamento, mas posicione-se você. Não adianta clamar, não adianta jejuar, se santificar, não adianta procurar Madre Teresa, não adianta ir na Mundial, não adianta ir na Igreja da Graça, no Agenor Duque, no Davi Miranda, não adianta. Tem que haver um posicionamento teu, meu, nosso, para Deus nos abençoar. Você crê nisso em nome de Jesus? Segundo lugar, o texto sagrado diz que sempre aprenda a desfrutar com calma a cada dia as coisas que Deus te dá. Você pode dizer amém por isso? Aprenda a desfrutar, a degustar a cada dia as coisas que Deus te dá. O texto diz assim, vá e coma com prazer a tua comida e beba com alegria o teu suco de uva, na versão de hoje. Porque crente não bebe vinho. Porque para alguns crentes seria, beba a sua gelada de coração alegre. Mas a Bíblia não diz isso. Vai e coma com prazer a comida
que eu te dou e beba com alegria a bebida que eu te dou. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui para nós? Desfrute o namoro que Deus te deu dentro dos padrões de Deus, e Deus te abençoará. Desfrute o noivado que Deus te deu, e Deus te abençoará. Curta o seu casamento, o casamento que Deus te deu, e Deus te abençoará. Desfrute os filhos que Deus te deu, porque eles nascem assim, depois ficam assim. O tempo voa, o tempo passa, e a poupança Bamerindos, me veio agora aqui, foi inspiração. Caiu por terra, né, irmão? Continua numa boa, nem existe mais Bamerindos. Desfrute os seus filhos. Eu me lembro quando eu pegava o Lucas, o Felipe no colo e dizia: meu Deus, são lindos, são minha cara, a minha semelhança. Um colinho mais puxado, o outro menos puxado. E hoje eu fico olhando para eles. O Lucas, meu filho, já tirou carta. O Felipe, meu filho, está quase encostando no teto quando entra na igreja. Gigante. Amanhã eles se casam. Depois tem filhos. E vão. E vão. Desfrute. Deguste. Com alegria aquilo que Deus te deu. Porque tudo passa muito rápido. Deixa eu dizer uma coisa. Em vez de ficarmos brigando aqui dentro, desfrute da comunhão dos santos, a coinonia de Jeová. O Salmo 144 diz: o homem é semelhante a um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Alguém disse: aproveite a cada minuto, porque o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo, mas o tempo não volta. Passa. Há uns dias atrás eu tinha 18 anos, já tenho 43, e se Deus permitir eu vou chegar a 70, a 80, mas o salmista no Salmos 90 verso 10 ele diz: os anos da nossa vida chegam a 70, a 80 anos, mas eles passam. Desfrute com sabedoria a presença do seu pai, de sua mãe, porque um dia eles vão partir. Eu ligo para minha mãe todos os dias, e quando eu passo, eu faço de tudo para passar todos os dias. Nem sempre dá, mas eu ligo todos os dias, e a chamo de abençoada, e chamo meu pai de abençoado. Porque vai chegar o dia em que estarei diante de um culto fúnebre, dizendo: eu amei meu pai, eu honrei o meu pai, eu honrei a minha mãe, eu fiz valer aquilo que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e te vá bem. Bendito seja o nome do Senhor. Mas honre. Desfrute com sabedoria a presença do seu pai e da sua mãe, porque a qualquer dia você não os terá mais. Pare de briguinhas tolas, de ficar sem se falar. Porque tem filho que deixa de falar com o pai por algum problema, deixa de falar com o pai e deixa de falar com a mãe. Aproveite bem o tempo com eles. Desfrute, deguste o tempo com seu cônjuge com humildade, amor e sabedoria. Porque quantas vezes eu fui roubado por briguinhas tolas, inúteis, por desrespeitos, por ignorâncias. Provérbios capítulo 5 verso 15 diz: beba a água da tua própria cisterna e a água que corre do teu poço. Você tem água aqui, vocês têm água no teu casamento, e você fica passando sede por causa do orgulho,
da vaidade, da contenda, da falta de sabedoria. Meu irmão, minha irmã, saiba você que muitas crises que nós passamos no nosso casamento não tem a ver com o diabo, não tem a ver com Deus, mas tem a ver conosco. O casamento é bom, mas poderia ser melhor se você levasse flores, se você chamasse para jantar fora. Não tenho dinheiro, pastor, leva no Habib's. A Bíblia diz: este é o dia que fez o Senhor. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Pastor, não tenho motivo para ser feliz. Para com isso. Deus te deu saúde. Deus te deu a vitória. Deus te deu a graça de você conhecer o Evangelho. Às vezes eu fico perguntando para mim mesmo: Senhor, e se eu não tivesse enxergado esta graça? E Deus me disse: e eu te escolhi, eu te salvei, eu te alcancei. Senhor, se eu não tivesse Jesus na minha vida, meu Pai, eu seria o mais infeliz de todos os homens, e eu não aguentaria passar o que eu já passei: depressão, síndrome do pânico, diabetes, um monte de coisa. Mas o Senhor me sustentou, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me colocou de pé. O Senhor é a minha guarda, o Senhor é a minha justiça, o Senhor guarda a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, porque somos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus de Nazaré. A Ele a glória e o louvor para todos sempre. O texto sagrado diz: valorize o cotidiano, o ordinário da vida. Você amanhece e tem condições de tomar um café, se você quiser. Tem gente aqui agora, em hospitais, lá em hospitais, que não tem condições de comer. É tudo por sonda. Diga para o seu irmão: dê sempre graças a Deus. Porque você pode amanhecer e tomar um café, cappuccino, mamão papaya, tira o bacon, mamão papaya, suco de laranja. Aí você vai para o trabalho dizendo: onde está a vitória de Deus na minha vida? Ó Deus, onde está? Deus está dizendo: a vitória aí, meu filho. Você está comendo, você está andando, você tem braços, você tem pernas, você tem ouvidos, você tem olhos. Deus te deu um príncipe, Deus te deu uma princesa. Louvado seja o nome de Jesus. E Ele é tão bom que nos faz mais que vencedores e nos dá a eternidade. A convicção de que se o nosso coração parar de bater agora, nós estaremos diante do trono e do Cordeiro, experimentando as delícias celestiais. Eu não vou me demorar, mas eu vou contar um caos. Eu fui uma vez na casa de produtos orgânicos, porque às vezes eu tenho umas fases. Não sei se você é assim também. Deve ser, pela risada. Não, agora é só suco verde. Agora não, agora é só frutas. Não, agora é só saladas. Um dia fui inventar de comer só saladas, comecei a entortar. De Jesus. E um dia eu coloquei na minha cabeça de entrar numa casa de produtos orgânicos, sem agrotóxicos, você sabe com que é. E a dona desta casa, tentando me convencer de comprar os produtos lá, ela disse para mim o seguinte: Tó, descascou uma banana, nem perguntou se eu queria. Tó, coma. E eu já fui comendo como, eu pelo menos era assim, eu almoçava com um copo, com a mão no copo, desesperado, engolia. E essa mulher falou, e eu comecei a comer aquela banana correndo, ela falou: calma, less, menos. E disse assim: você tem que pegar a banana, colocar na boca, lógico, né? E morder. Está entendendo? Ela fez isso com a banana, ela abriu também e comeu. Assim, ó. Ela foi falando, irmãos, a baba começou a descer. Deguste a banana. E eu comecei a comer a banana. Sinta o sabor da banana. Está
sentindo? Eu disse, meu Deus, é verdade. Você percebe quando tem agrotóxico? E não, eu disse para ela, desculpa. Não, mas que a banana estava saborosa, estava. O que isso tem a ver? Tem a ver porque eu aprendi uma lição, que tudo na vida que Deus nos dá, a gente tem que degustar. Aproveite a sua esposa, aproveite seu esposo, aproveite seus filhos. Quando na tua mesa no almoço tiver arroz, feijão e ovo, dê graças a Deus. Coma aquele ovo como se fosse o último ovo da história da tua vida. Deguste aquele arroz, aquele feijão, coma cada grão. Jesus, com prazer. Jeová. Você está entendendo, irmãos? Só faz isso quem tem um coração grato. Às vezes a gente não vê coisas extraordinárias acontecendo, mas essas coisas ordinárias do nosso viver são tão extraordinárias do que essas coisas extraordinárias que a gente não está vendo. Sempre eu amanheço e todas as manhãs eu digo para minha esposa, bom dia, meu amor. Tá certo, que tem dia que ela não responde, mas porque tem dia, né? Você sabe, tem dia que eu acordo e ela me diz, bom dia, meu amor. E eu digo, bom dia, nada. Onde está Deus nisso tudo? Por exemplo, hoje ela sabe que eu gosto de frango assado. E hoje ela fez frango assado. Eu tenho a sensação que ela fez para mim. E é tão bom isso. É só um frango assado. Mas por detrás dessas coisas tem um significado tão profundo que se você for num fazano, não paga. Eu me lembro uma vez com um rapaz, um diretor de TV, levou eu a Viviane para comer no fazano. Aí chegou lá, irmãos, um prato desse tamanho, um bife, tipo um mapa do Brasil, um bife. Tinha até um jeito. Eu disse, meu Deus, é o bife que eu como em casa um bife melhor que esse. Deu mais de R$1.000 a conta. Eu disse, Senhor, obrigado pelo bife. Às vezes de terceira, muitas vezes de segunda, mas sempre na fé de primeira. Obrigado pelo ovo, que agora nos hospitais onde a gente passa como pastor, vê gente com os olhos esbugalhados, olhando para o céu, sem esperança, virando os olhos, sobrevivendo com sondas. Eu disse, Senhor, obrigado. Obrigado. Teve dias no seminário que não tinha arroz e feijão, lá em João Pessoa, na Paraíba, que nós comíamos inhame. Agradeça a Deus pela comida que Deus te dá. Agradeça a Deus pelo banho que você toma. Agradeça a Deus pelo gosto que você sente. Agradeça a Deus pelas músicas que você consegue ouvir. Agradeça a Deus e deguste, experimente, até o tutano, com sabedoria, as coisas que Deus colocou na tua vida. Às vezes eu fico olhando para a Viviane, o jeitinho dela, meigo. Às vezes a gente está em casa, ela vai para lá e para cá, vai para lá e para cá, vai para lá e para cá. Eu fico olhando e digo, meu Deus, eu consegui conquistar essa mulher. Aí Deus fala para mim, não foi você não, filho. Olhe-se no espelho, foi a minha graça. É verdade. Mas eu quero terminar dizendo para você uma outra palavra, uma ordem de Salomão para aqueles que querem ser abençoados. Salomão diz, pare imediatamente de tentar dar sempre um jeitinho. Diga um jeitinho. Um arrumadinho, diga um arrumadinho. Naquilo que cai no nem sempre de Deus. Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de nações.
que da semente dele, Deus ia fazer prosperar, e ele seria pai de nações. Ele tentou dar um jeitinho. Diga para o seu irmão, nunca tente dar um jeitinho. Diga para ele, por mais inteligente que você seja, não tente dar um jeitinho. E Abraão tentou dar um jeitinho, ele ouve o conselho da sua esposa Sarai, e se deita com a escrava Agar e nasce Ismael. Tudo isso que vocês estão vendo aí na França, na África, no World Trade Center, tem a ver com esse negócio de tentar dar um jeitinho. Os palestinos e os judeus, o que Deus tinha falado é, da tua semente vai nascer um. Da tua semente, Abraão. Mas Abraão tentou apressar, tentou dar um jeitinho, e as consequências, os desdobramentos estão aí até agora. O pastor Rogério não está aqui, eu tenho uma aliança com Deus, e com ele sabe que eu só saio da Canaã se ele falar, sai. Vai pastorar uma igreja na Alemanha, vai pastorar uma igreja em João Pessoa, vai pastorar uma igreja no Heliópolis, vai, eu vou, porque eu tenho uma aliança com ele. Eu sou muito amigo dele, além dele ser meu pastor, eu sou amigo dele. Eu me lembro de uma das vezes que eu fui no médico com ele. O médico disse para ele, meu filho, você precisa emagrecer. Bom, quem olhava para ele não precisava nem de médico, que ele precisava emagrecer. E eu e ele, a alegria nossa era que todas as terças-feiras a gente ia no Amor aos Pedaços. Toda terça. Você queria encontrar a gente? Amor aos Pedaços. Por quê? 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. A gente tentava dar um jeitinho. E aí a gente comia bolos. E chegou diante do médico, o médico diz, meu filho, você precisa emagrecer. Ele diz, não doutor, eu quero operar, quero fazer a cirurgia bariátrica. Tá, vamos fazer então, tal. Mas agora, daqui em diante, se você comia um brigadeiro, coma metade. Eu só filmando. Você comia o brigadeiro, coma só metade. Aí eu brinquei com ele, Roger, agora você vai chegar em casa. Vai pedir para sua mãe fazer um brigadeiro desse tamanho e vai comer metade. Jeitinho. O médico falou para mim, corta leite moço. Aí Viviane disse para mim assim, pode tomar leite moço, amor, mas pouquinho. Jeitinho, o médico disse não, e ela disse, pouquinho. Você comeu o pudim como você faz todo com leite condensado e pôr leite condensado assim? Come um pedacinho. Não precisa enlameá-lo com leite condensado, ele já é de leite condensado, a sua essência é leite condensado. Você está entendendo, irmãos? A gente tenta dar jeitinho, o médico já falou que e você tem que fazer o que o médico disse. Deus falou que não tem jeitinho. Deus falou que vai fazer, espera. Nem sempre é no nosso tempo, nem sempre é na nossa hora, mas espera em Deus, porque o que há de vir virá, não tardará. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia Sagrada é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria, ela vem pela manhã. A minha oração, não cheguei nem na metade do sermão, mas a minha oração é que você siga não os conselhos de Salomão, mas as ordens de Deus pela boca do Salomão. A Bíblia diz que Salomão disse nesse texto, pegue as suas vestes, vista as suas vestes com vestes de festa, vestes de santidade. Pegue óleo e unja a tua cabeça, que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Nem sempre teremos respostas de Deus, mas sempre teremos óleo sobre a nossa cabeça. E Deus, pelo poder da sua unção, nos fará homens e mulheres mais do que vencedores. Você está entendendo o que Deus diz para nós hoje? Você conseguiu captar, discernir onde está a vitória de Deus para as nossas vidas? Tem vitórias que vêm do céu, mas tem vitórias que dependem de nós, que dependem de você, que dependem de mim. Se obedecermos a voz de Deus, viveremos o melhor e comeremos o melhor desta terra.
Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz. Amém. Glória a Deus. Vou entrar no regime, queridos. Depois dessa, eu queria notificar aqui aos irmãos que ontem foi realizada mais uma formatura dos Casados para Sempre, na liderança do pastor Pedro Pardini e do pastor Ronaldo Maran. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Glória a Deus. Mais uma vitória, né, pastores? Deus abençoe. Tem mais um aviso, eu esqueci qual que é. Eu queria também louvar a Deus pelo Coral Agnus Dei. Eles hoje encerram a atividade deles do ano 2015 com chave de ouro. Foi linda a apresentação, o louvor, a adoração de vocês, a regência, novos regentes, coisa linda, hein? Parabéns, Jonas, parabéns, Camila, Nayara, a todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos aplaudir a Deus pelo Coral Agnus Dei. Por gentileza, se coloque em pé. Vamos agradecer a Deus. Pai Santo e maravilhoso, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo quanto Tu fizeste aqui nessa noite, Senhor. Nós Te adoramos e Te agradecemos, Senhor, pelos louvores, pela adoração, pela comunhão, Senhor. Nós Te agradecemos pela Tua palavra santa e eficaz que foi falada aqui, Senhor. Pai querido, que os nossos corações possam realmente guardar, Senhor, tudo quanto Tu falaste, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Pai querido, a Tua palavra diz: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que nós possamos guardar, Senhor, os Teus ensinamentos, os Teus preceitos, ó Deus, para que nós possamos viver melhor diante da Tua presença até o dia da Tua vinda gloriosa. Pai querido, fica conosco, ó Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas mãos. Fica conosco, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja